Bem, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Corneta. No 27º episódio do Corneta Cast. Faz muito tempo que a gente não faz um. Acho que o último foi um jogo contra o Botafogo, ainda no primeiro turno, lá no longínquo mês de junho ainda. Naquela ocasião a gente estava muito puto com a derrota de 3-0. E a gente já vinha avisando, né, dos perigos que aquele elenco poderia levar o Remo. E acabou que a gente estava certo, né? Esse elenco acabou levando a gente ao rebaixamento. E mesmo com o Felipe Conceição chegando logo após o Bonamigo, ainda chegou a tirar a gente da lanterna, chegou até a 7º colocado, mas os problemas permaneceram e acabamos rebaixando para a Série C. Só que antes da gente continuar esse papo, vou apresentar aqui o pessoal que está aqui comigo hoje. Temos o Chandler. E aí, Chandler? Fala, nação, boa noite. Estou aqui também com o Corneta Zunino. Olá, meus amores. E o Joãozes. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Assim como eu, o Corneta Cast ressuscitou do conto. Graças a Deus. Bem, a pauta de hoje é o rebaixamento, claro, né? Não tem como falar de outra coisa. Bem, eu costumo dizer que um rebaixamento ele não se resume unicamente a um jogo, não se resume unicamente a uma partida, né? Não se resume a 1, 2, 3 partidas, não se resume a um único momento. Eu acho que um rebaixamento ele começa em pequenos detalhes. Eu acho que o rebaixamento do Remo ele já começa na final da Série C, né? Eu acho que desde aquele momento a direção do Remo, né, a presidência do Remo, encabeçada aí pelo nosso amigo Fábio Benti, eu acho que desde aquele momento ele mostrou que ele não tem pulso firme, que ele não tinha pulso firme e que o Remo não tinha uma estrutura para encarar uma Série B. Porque já naquele momento ele libera o elenco, né, para festejar com o pessoal na doca, né, em meio a uma pandemia mundial, e ele infecta praticamente todo o elenco, né, e comissão técnica, e o Remo vai jogar uma final de Série C, uma final importantíssima, né, que seria um título para a história do Remo, e vai com todo o elenco debandado, né, com todo o elenco infectado por Covid-19. E aí ele dá uma desculpa patética, né, dizendo que ele não sabia, sendo que já tinha até alugado o carro de som, ele diz que não sabia, né. Ali naquele momento ele já demonstrou que não tinha pulso firme para gerir um clube e que o Remo não tinha estrutura ali para encarar uma Série B. E aí nós vimos também, durante a Copa Verde também, o Remo foi também disputar uma competição importante para o Remo, que é um título que o Remo não tem, né? Quando chegou na final em 2015, perdeu de uma forma vergonhosa, e o Remo merecia ter o título dessa competição, tinha totais condições de ganhar, e o Remo foi com um time vagabundo para a Copa Verde, ou seja, o Remo não cuidou nem de renovar alguns contratos, né, de alguns jogadores importantes, ao menos para jogar até o final da competição. E aí jogamos a Copa Verde com o Wellington Silva, jogamos com um monte de catadão da base, né, com Wallace, com Augusto, e aí acabamos perdendo para o Sub-40 do Brasiliense, né. E o Wellington Silva já era uma contratação para a Série B, né? Lembrando que o Chandler até falou no episódio que nós fizemos da perda da Copa Verde, que o rebaixamento ele não começa, já começava nesses pequenos detalhes. E aí veio o Parazão, veio a eliminação para Tuna, né? Para Tuna, né? Veio a eliminação para Tuna. Em meio à eliminação para Tuna começavam a surgir os nomes bem duvidosos, né? Como Arthur, Paulinho Curuá, Jefferson.
nomes assim que não demonstravam. E o Lucas Siqueira vinha apodrecendo em campo, né? A cada partida, mesmo já no Parazão, ele piorava a cada partida. E durante a Série B ele dominou o vestiário, foi sendo titular e acabando com o time, ajudando o time a ser rebaixado. O próprio Arthur também continuou sendo titular. E aí aquela coisa que eu falei no início de não ter pulso firme continuou, né? O Dioguinho continuou tirando graça com a cara do torcedor, com a cara do Fábio Bentes, indo em balada toda semana. E aí, em vez de meter uma justa causa nele, o clube foi deixando ele fazer a palhaçada dele que ele bem entendia. E aí a gente via que era um clube sem comando, né? E é nesses pontos que aparece, que eu já sabia que o caminho do Remo ia de mal a pior, por mais que às vezes alguns resultados aparecessem em campo, mas a gente via assim que decididamente o Remo não tinha controle internamente, sabe? Ainda que os resultados aparecessem em campo, a gente via que não tinha controle interno e uma hora a coisa ia degringolar. E degringolou de fato já naquele jogo, a partir do segundo turno, né? Quando não vieram os reforços adequados, né? Ao invés de contratar jogadores bons, vieram com Raimar, com Neto Pessoa, com Neto Moura, com... que mais? Que mais porcarias eles trouxeram aí? Veio o zagueiro Edu, né? Junto com o Raimar da base do Atlético Paranaense. Que nem entrou, que nem chegou a entrar, né? Veio o cara conseguiu ser reserva do Jansen, né? Conseguiu ser reserva do Jansen, do Fredson, do Kevin. Enfim, né? São reforços que não corresponderam à palavra reforço, né? E aí o Remo começou uma derrocada, né? De 10 partidas ele perdeu 9, que combinou com a saída do Felipe Conceição. E aí, quando o técnico sai faltando 3 rodadas, você assina a sentença do rebaixamento. Tava na cara que isso ia acontecer. Então, falta de aviso não foi, né? A gente avisava o tempo todo, a gente era chamado de secador, diziam pra gente curtir a Série B, né? Mas enfim, infelizmente a gente estava certo. Agora passo a palavra para vocês, colegas. Puxando já aqui, eu tava tava pensando, né, no domingo mesmo do fatídico rebaixamento, que o Remo ele tende a seguir uns padrões nesses anos de, não vou dizer reconstrução, mas de tentativa de reconstrução. Eu diria mais, principalmente de 2016 para cá, né? Quando o Remo ele passa, né, a ter no Campeonato Paraense a sua única competição, digamos assim, garantida de todos os anos, né? Desde a época ficou sem divisão ou jogou só D, ele passa a supervalorizar mais ainda o Campeonato Paraense. E muitas vezes o que acontecia no Paraense era um divisor de águas para o resto da temporada. Em 2016 não vencemos e o Remo teve um investimento um pouco maior no elenco para a Série C. A gente não subiu. 2017, mesma coisa, não vencemos. E aí o 2017 foi uma pataquada só, né? Não dá nem para usar como parâmetro de absolutamente nada. Mas aí vem 2018, o Remo ganha o campeonato, são as famosas 4 P's no Paysandu, se empolga e quase é rebaixado para a Série D novamente na C. 2019 não chega a ser tão desastroso assim, mas o Remo vai bem, ganha um Paraense bem ruinzinho, né, em cima do Independente. E aí se empolga, vai para a Série C e não consegue o objetivo dele. 2020, o Remo não ganha o Paraense, se fortalece, faz uma relativa melhoria no elenco e consegue o acesso. 2021, o Remo ainda trabalha com o trunfo do acesso, né? Apesar dele não ganhar o Paraense, inclusive é muito medíocre, né? Por ser eliminado pela Tuna, como o Corneta já falou, mas aí o Remo ele se apega muito ao trunfo do acesso, né? A diretoria, o Fábio Bento, ele se apega muito ao acesso, né? O acesso se torna algo extremamente miraculoso praticamente, né? Algo que não acontecia há mais de uma década, o Remo jogar a Série B. Então, nos anos anteriores,
o trunfo foi o Paraense, né? O Paraense iludiu, fez com que a torcida, a diretoria, boa parte da torcida acreditasse que o Remo ia arrebentar o resto do ano, mas nesse ano foi o acesso, né? Como por causa da pandemia a Série C veio ter a culminância já em janeiro desse ano, o acesso ele começa só em 2021, né? Mesmo sendo da Série C 2020. E aí eu acredito não, foi isso que aconteceu, né? O acesso ele vai mascarar muita coisa, o acesso ele vai impedir que haja uma criticidade, mesmo que o elenco ele não se fortaleça, mesmo que o elenco, como tu falaste, né, ele perde uma série, aliás, uma Copa Verde muito fácil. A Copa Verde caiu num nível de facilidade assim, incrível para o Remo, porque times como o próprio Paysandu, como o Atlético Goianiense, que está na Série A, como o Vila Nova, que era de um nível acima, que inclusive ganhou a final da Série B, da Série C também, em cima do Remo. Enfim, foram eliminados e sobrou o fraco Brasiliense para o Remo não aproveita a oportunidade e perde. Então, isso não foi visto com olhar de criticidade, né? Não foi observado que o elenco ele precisava de um fortalecimento e não houve, né? É interessante como não há uma reciclagem, não há uma autoavaliação, né, nos corredores do Bainão, quando ou o ano começa bem ou eles esquecem de tudo, ou quando o ano começa mal, aí eles usam como, não vou dizer como um ímpeto para fazer melhor, mas eles começam a dar uma analisada. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? A coisa do... Inclusive, a gente estava falando, né, no dia do rebaixamento. No dia não, né? No dia que se confirmou, né? Que o rebaixamento ele vem de tempos. Que o trunfo do Fábio Bentes, que era esse tal acesso, né? Que muitos torcedores, inclusive, apoiavam o Fábio Bentes. Não pode falar dele, porque ele trouxe o Remo para a Série B novamente. Teve um prazo de validade medíocre, né? O Remo termina o ano do mesmo jeito que ele começou, na Série C. Começa 2021 na Série C, vai terminar 2021 na Série C novamente. Então, um time que teve uma folha salarial muito abaixo das outras, né, da Série B, a gente pode falar disso mais para frente. Apesar de que teve uma entrada, né, de receita muito interessante, como nunca houvera antes disso, né, desse ano. O Remo com uma cota interessante da Copa do Brasil, né, passou 2 fases, e mais as cotas da Premier, né, pela Série B. E não consegue aproveitar, não consegue fazer uma montagem de elenco boa. O presidente expediu uma nota ontem, no dia 30 de novembro, muito mais se autopromovendo, né, como se tivesse alguma beleza nisso. A coisa do CT, a coisa do pagamento em dia, a, entre aspas, modernização do clube, a, entre aspas, melhoria administrativa da instituição, como se fosse atenuar a desgraça que ele fez no clube esse ano, né? Então, ele deu um passo para frente e 2 passos para trás na minha visão. A gente não sabe como vai ser o Remo na Série C ano que vem. E a minha perspectiva não é muito boa, né? Então, o que eu tenho a falar no momento é mais ou menos isso. É extremamente frustrante a partir do momento que a gente não tenha acreditado piamente que o Remo arrebentaria esse ano, mas a partir do momento que a gente observa as condições que o Remo teve em mão. Ele teve realmente chances, recursos para fazer diferente e mais uma vez não fez. Obrigado, Chandler. Agora, João, quer falar alguma coisa aí? Tenho nada a acrescentar no momento. Não? Rafael, quer falar alguma coisa aí? Bom, né? Eu costumo dizer que esse rebaixamento do Remo é que nem uma tragédia de avião, né? Não acontece por um só detalhe. Tem uma série de coisas, até o fato ter acontecido, né? Como vocês já citaram aí, isso vem desde a final da Série C, quando o Remo leva 8 gols no agregado do Vila Nova, com uma zaga que tinha Mimica, Fredson, Jansen, Kevin, mesmo a zaga da Série C. Esse quarteto foi renovado para 2021, ainda que o Mimica tenha sido dispensado antes do início da Série B, né?
Na Copa Verde, o Remo perde vergonhosamente para o Brasiliense, com aquele catado de velho, de idoso do Brasiliense. Numa edição talvez a mais fácil da história, mais do que 2018, né? E o Remo mesmo assim não soube aproveitar, né? Os sinais assim já tinha se dado alerta, né? E o alerta maior foi aquela eliminação para a Tuna, né? No Parazão ainda, dentro do Bainão. O Remo não conseguiu vencer a Tuna, né? Sendo eliminado nos pênaltis. E ficou por isso, né? Ficaram adiando as contratações, dizendo que tinha que acabar, dizendo que o Campeonato Paulista tinha que acabar, toda aquela história. Tinha aquelas renovações bem duvidosas, né? Como foi a do Dioguinho. E até na Série C, na própria Série C de 2020, ele não demonstrou um futebol regular. Foi bem abaixo, né? E quando trouxeram o Romércio, que teve lá um início bom, acho que depois da lesão começou a falhar. Ele parece que era reserva no Guarani, tanto que os torcedores do Guarani comemoraram a saída dele. Trouxeram o Suellington, que era a reserva do Ituano, time que estava na Série C. E, aliás, a maioria das contratações do Remo, né, para essa temporada, foram de jogadores de Série C, né? O Fábio Bentes achou que dava para se garantir na Série B com o catadão da Série C, né? E todo mundo, a gente enxergava isso, como corretor, a gente tentava alertar, a gente alertava, e nos chamava de secadores, dizendo que a gente só queria aparecer e tal, né? Teve aquele momento que o Remo chegou a beirar. O Remo chegou lá na lanterna da Série B, né? Algo que já era até esperado pela gente, né? Pelo nível do elenco, pela forma de jogo, né? Aí chegou o Conceição, que conseguiu extrair leite de pedra, fez um milagre com aquele elenco remendado, e elenco bem limitado do Remo, né? O Remo chegou a bater, se não me engano, na 7ª, 8ª posição da Série B. Só que no segundo turno, o Conceição não conseguiu mais extrair o máximo do time. Chegou no limite. Tanto que em 19 jogos nesse retorno, o Remo só venceu 4. E não tiveram reforços pontuais, só trouxeram aquele reforço para calar a boca da torcida, digamos assim, né? E não tinha mais o que fazer, cara. Quando o Fábio Bentes tentou fazer alguma coisa, resolveu dispensar o Conceição, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, já assinando praticamente a cartilha de rebaixamento, né? E o resultado não poderia ter sido diferente. O Remo não conseguiu vencer nenhuma dessas 3 rodadas, não ganhou do Confiança, já rebaixado. Um time totalmente bem mais limitado que o Remo. O Remo não conseguiu fazer um gol sequer. E é isso, cara. Rebaixamento mais do que merecido, né? E, como o Chandler disse, eu não sei o que esperar do Remo no próximo ano, porque tem a questão do CT, né? A receita diminui, que aliás essa receita que o Remo tinha, se não me engano, quase 9 milhões, parece, me falha a memória agora. O Fábio Bentes teve a cara de pau de dizer que o torcedor não ajudava, que ficava pedindo Pix. Se a gente parar para pensar, em 2015, quando a gente estava na Série D, é praticamente a mesma coisa. O que mudou de lá para cá, né, futebolisticamente falando, é que ao invés de os torcedores fazerem coleta na rampa, era o presidente pedindo Pix pro torcedor, né? E daí a gente só vê que o Fábio Bentes, né, ele não tinha pulso firme para acomodar um clube como o Remo. E tá aí o resultado, rebaixamento, deu nem um ano do tal melhor momento do Remo sobre o Paysandu, né? E agora é isso. Quem sofre somos nós, os torcedores. Valeu, Rafael. João, quer falar alguma coisa aí? Bom, em relação ao rebaixamento eu já esperava, porque
foi algo praticamente anunciado pela falta de planejamento, pela ausência de coordenação por parte da diretoria, pelo teto salarial que era muito baixo. Pensaram que era uma Série C, não souberam jogar a Série B, e aí acabou que a gente voltou para a terceira. E como o Rafael disse, eu tenho muito medo do que vai ser o 2022 do Remo. Eu não tenho tanta confiança de que o Remo vá bater e voltar. Eu acho mais fácil o Remo bater e passar reto, porque tem muita dívida, tem muito investimento que contavam com o dinheiro da Série B, e esse dinheiro não tem mais. É a questão do CT, né? São parcelas altíssimas. Parcelas de 900 mil, se não me engano, foram duas. Ele deu uma entrada, né? E mais 2 parcelas de 900 mil. E ainda tá rolando, né? Ainda não quitou. O CT ele foi um puro show de megalomania do presidente, né? Foi, eu achei assim, foi um puro show de megalomania. Para se exibir para a torcida, né? Eu acho que também se ter pior do que ter dirigente leigo é ter dirigente empolgado. E o Fábio conseguiu ser os dois ao mesmo tempo. Também. Era o que a gente precisava, mas era o que eu podia esperar, sabe? Ver como é que seria esse primeiro ano na Série B. Eu acho que houve muita precipitação. Só dele não ter comprado à vista já mostra. Série A, sabe? Mas só dele não ter comprado à vista, né? Ter 3 parcelas para comprar um CT, já mostra que é uma loucura. Um campeonato que ainda nem tinha começado direito. Ele vai pedir Pix pro torcedor pagar o CT. E o mais interessante é exatamente que as contas que ele fez foi tipo essas pessoas empolgadas de fim de ano. Então não faz ideia do que vai ser o outro ano e ele realmente se endivida de uma forma totalmente louca. Né? Porque o Remo, quando o Remo foi enfrentar o Atlético... Não, o mais engraçado é que o clima geral da torcida do Remo e dos dirigentes do Remo foi de que o Remo estava consolidado na B, entendeu? Parecia que o risco de não cair não existia, né? Havia uma confiança plena nesse elenco vagabundo que formaram, que foi um elenco muito vagabundo que formaram, né? O elenco que não ganhava mais de 40 mil, né? E pra cá só vinha doido, sabe? Jogador do tipo Vitor Andrade. A gente vê que tinha uma certa qualidade, mas o cara era simplesmente louco, levava cartão amarelo todo jogo estava suspenso. Por isso que ele aceitava ganhar 40 mil reais. Porque jogador que vem aceitar ganhar essa mixaria, jogador doido. É só tu observar a trajetória, né? E os caras acreditavam realmente que esse elenco vagabundo estava garantido na Série B. Não, esse elenco tá bom, né? A gente vai se garantir, vamos continuar. E aí o castigo veio, né? Aí não precisa se reforçar, vamos aqui contratar um Neto Pessoa, que só tem um gol na Série C, né? Vamos contratar aqui um Neto Moura, vamos contratar aqui um Raimar, que nem profissional vamos aqui contratar um Edu, né? Vamos contratar aqui o Matheus Oliveira, que o Atlético de Goiás nem quer, por isso que é reserva lá e mandou pra cá, porque não presta, sabe? Tem coisa que não dá, meu amigo. E o Remo encheu a boca, não foi no início da temporada, falando que estava em outro patamar e tal, provocando o Paysandu, dizendo, fala mais alto que daqui eu não te escuto. E agora tá no mesmo nível que eles. Inclusive, eu estava observando, eles só não foram mais enfáticos em provocar, e realmente perturbar, porque eles tinham, se olhar nos anteriores, eles tinham motivo para isso. É porque eles estão muito na merda mesmo, eles terminaram a temporada muito embaixo. E terminaram o ano com torcida invadindo o estádio, sendo goleados. Na verdade, foram pisoteados nesse quadrangular. Não ganharam nenhuma, conseguiram um mísero empate
saíram apanhando de todo mundo e realmente eles não tinham a menor possibilidade de zoar, né? Pelo menos não institucionalmente. A torcida sempre vai zoar, mas institucionalmente o Paysandu tá tão desgraçado quanto o Remo, né? E se a gente olhar para o ano que vem, os dois começam um ano cheio de certezas, né? O Paysandu e o Remo eu não vejo muito distante, na verdade eu vejo bem próximos em relação a isso, né? Inseguranças, incertezas. Quando dois times fizeram apostas, claro que o Remo vai ter muito mais mérito na sua pataquada, né? Porque o Remo tinha recursos para fazer coisas maiores, e o Paysandu não, tinha recurso de Série C mesmo. Foi medíocre. O Remo não. O Remo tinha recurso de Série B, né? Tinha 7 milhões e 500 mil parcelados em 5 vezes, se eu não me engano, né? 5 ou 6 parcelas que a Premier dá ao clube. E não conseguiu manter o elenco bom. Ainda reclamava da ausência do público, né? Que é quando foi autorizado, o Remo começou a perder. Mas o foda é quando tu olha a tabela, 31ª rodada, faltando 7 jogos, o Remo já tinha 39 pontos. Né? Faltando 7 jogos. Não. Faltavam 8 jogos. Com 8 faltando na 30ª rodada, o Remo já tinha 39 pontos. Então era realmente só 2 vitórias. Em 8 jogos, 2 vitórias. Poderia sair perdendo o resto todo. E ainda assim conseguiu, né? A gente não vai falar que a gente já sabia, porque não. A gente sabia pelo rendimento e pelo que o elenco poderia oferecer, que era muito pouco. A pontuação, obviamente, dava para enganar. Quem olhasse assim, de uma forma fria, faltando 8 jogos, o Remo já tem 39 pontos, tem 11º, porra, dá tranquilo. E o Londrina sem esboçar muita reação até então. O Londrina foi ressuscitar de mais 5 rodadas para cá, graças ao próprio Remo, né, que conseguiu dar 3 pontos para eles e deixou de somar 3 pontos também, né? Não apenas perdeu, mas deixou de somar. E eu acho que foi o jogo capital. O jogo capital não foi a Ponte Preta para mim, porque a Ponte Preta acho que tinha condições. O jogo capital foi contra o Londrina, sim. Contra o Londrina eu já me conformei com a queda. Porque uma coisa é tu deixar de ganhar, mas quando tu dá 3 pontos para um time que tá louco para sair da zona, aí é demais. Pois é, eu realmente também não sei o que esperar do ano que vem. Mas é um rebaixamento também que deixa a gente desanimado também, né? Porque é uma tecla que eu sempre bato, né? Que eu sempre esperei que depois de toda a crise, né? Depois de tudo que o Remo passou, eu sempre achei que o Remo sairia maior de tudo isso, mas ele não saiu, né? Ele não saiu. As mesmas coisas continuaram acontecendo, né? Perder título, ser rebaixado, né? Então, a gente vê assim que é tudo mais do mesmo, entendeu? Então, parece que o destino mesmo é ficar nessa mediocridade de Série C mesmo e acabou-se, sabe? Se importando só em ganhar Paraense do Paysandu. Aquela esperança mesmo que a gente tinha, assim, de ser um clube sério, né? Isso acabou mesmo. E nesse sentido, esse presidente vem a ser uma completa decepção, né? Porque ele se julgava diferente das múmias, mas ele tá aí, né? Ele perde título igual às múmias, ele passa vergonha igual às múmias, ele rebaixa o clube igual às múmias. Tá. Difícil. Todo gordo. Bem, ainda quer falar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa ou posso encerrar já? Vai para as perguntas do grupo. Pergunta do internauta. O problema é que eles spamam demais o grupo aqui, aí a gente fica assim, sem saber onde é que tá as perguntas. Esperando a pergunta da Namíbia. Sempre tem. Tá. O que fazer em 2022? Gastar mais do que tem para subir mais rápido? Para subir mais rápido
Ou montar um time meia boca, igual o Bente sempre fez, e rezar para dar uma cagada enorme que nem 2020. Pergunta Olha, do Batista. eu acho melhor tentar gastar o que não tem para tentar subir. Porque se a gente ficar um tempo na Série C, a gente vai voltar ao marasmo da D. Então, voltar para a Série B o quanto antes já é fundamental. Cara, eu também acho isso, viu? Porque pro ano que vem vai ter muita pressão em cima do Fábio Bente, cara. Se ele não conseguir um acesso, já viu, né? Então eu acho que é melhor mesmo gastar no o que não tem, arriscar. Era de coringar mesmo e voltar mais rápido pra Série B. Voltar mais rápido possível pra Série B. Um delírio de bêbado com título. Delirei, tá? Chandler. Opa! Qual a pauta? O que tu acha? Gastar mais do que tem para subir o mais rápido possível ou economizar e tentar subir na cagada, igual 2020? Eu acho que é aquilo que a gente já comentou antes, né? Tem os exemplos do Sampaio, Vila Nova, que eles não são de montar elencos caríssimos, né? Mas eles acertam algumas peças. O próprio Alain Mineiro, né? O Alain Mineiro imenso de pesado no passado, né? O Vila Nova apostou nele, já tinha uns Só que 2 aí anos. teria que trocar essa diretoria, né? Teria que trocar essa diretoria de futebol, que a gente já sabe que eles não entendem de absolutamente porra nenhuma, né? De mercado. Eu Lá no acredito, Sampaio né? eles entendem, né? Eu acredito que o clima, né? Eu acredito, né? Eu espero, vou usar essa palavra. Que esse clima hostil que ficou, né? Em relação ao Ian, que já caiu fora, e o Dirson, que permaneceu, e esse outro cara aí que ele é tão inútil, que eu nem lembro o nome dele, eu também não sinto o menor ressentimento de não lembrar o nome dele, esse executivo aí. Eu espero que com essa hostilidade que se criou aí, né? Realmente, se não forem completamente exonerados, digamos assim, do cargo, mas que pelo menos venham outros que venham compor nessa diretoria, porque é verdade que dá para fazer isso sim, um elenco mais modesto, né? Um elenco que seja realmente garimpado de jogadores da Série C, mas que sejam bons valores individuais e fato um técnico que encontre um modelo coletivo bom de jogo, né? Que seja regular, que não entregue ponto besta dentro de casa, como o Remo sempre fez. Eu acho que dá, mas uma coisa é certa, não dá para realmente trocar os pés pelas mãos, o Remo tem que cair na real. Não dá, né? O Remo tem que cair na real, o Remo tem que cair na real, se eles tinham alguma ideia de progresso, de desenvolvimento, eu acho que eles têm que cair na real, né? Que no momento é isso, eles vão ter que trabalhar novamente com um apoio que vai vir praticamente todo financeiramente da torcida e, enfim, trabalhar com o que tem, porque realmente eu acho que é precipitado demais o Remo investir demais agora. Eu acho que é até bom, né, para que haja essa autocrítica, né? Não sendo otimista a ponto de acreditar que todos eles vão fazê-la, mas seria bom um ano mais, esse ano na Série C vai ser bom, eu acho bom. Vai clarear um pouco as coisas, e se não clareia também, né, que se dane. É verdade que essa diretoria que ainda vai ficar um tempo e tem que aprender com isso. Tá. Outra pergunta. Se não tivesse voltado o público, o Remo teria se mantido na Série B? Eu tendo a acreditar que sim, né? Eu tendo a acreditar que sim. Principalmente no jogo do Londrina. Porque se tu olhares o jogo do Confiança, ele já seria tenso de qualquer forma, não precisava fazer um gol, enfim, um jogo tenso. Levamos o nó tático do Luizinho Lopes, técnico Luizinho Lopes, né, um técnico de Série C e Série D a vida toda. O cara colocou 2 linhas altas ali e matou o Remo, né? Matou o Remo não conseguiu progredir, só ficava tocando a bola no meio campo. O comentarista lá da Premier falava disso o tempo todo, que a linha alta do Confiança estava surpreendendo o Remo. E também tem a questão de que, enfim, a torcida ela ficou calada e dava para ver que aquele silêncio, né, também pressionava os jogadores.
Eu acho que não mudaria muita coisa, mas nos jogos contra o Londrina, contra o Goiás, se empatasse esses 2 jogos, inclusive o Remo não ia cair, né? Porque se empatasse, ele ia ter 2 pontos a mais e o Londrina deixaria de somar 2 pontos. Então, é meio complicado ficar nesse terreno do IC, mas eu acho que ele não cairia, não. Mesmo medíocre, mesmo muito ruim, eu acho que ele não cairia. Eu também acho que não, porque eu parto do princípio de que não existe estádio lotado e não existe Remo com torcida, estádio lotado, final feliz também. Eu também parto desse princípio. Isso aí morreu lá em 2006. A outra pergunta aqui, o Remo vai ser grande algum dia? Não. Não. Só quando a chapa corneta Bem, sumir. Quando a chapa corneta sumir, aí a gente pode tentar, mas por enquanto. A chapa corneta vai dar um golpe tão grande que a gente vai ser presidente da Assembleia, a gente vai ter sócio remido, vai ter presidente, vai ter diretor, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Numa escala de incompetência, o Fábio Bentes alcançou o Maurício Ettinger do Paysandu? Eu acho que superou. Superou com certeza, com certeza. Cara, o Maurício Eu também acho Ettinger... que superou, né? O Maurício Maurício Ettinger trabalhou sem dinheiro, né? E o cara pessoal teve ficou 7 falando, milhões o cara e ficou, mais a os Copa caras, do Brasil. Os torcedores do Paysandu reclamaram, por exemplo, do Vinícius Eutrópio. Um nome ruim para a Série C. Se tu olhar friamente, o Vinícius Eutrópio não é um nome ruim para a Série C. O Vinícius Eutrópio treinou o Bolívar, o maior campeão peruano, até 2 anos atrás. Até 2 anos atrás ele treinou a Chapecoense. Treinou vários times de Série B. A carreira dele ela é um pouco assim, esquisita, porque ela é muito variada entre Brasil e fora do Brasil. Mas ele já treinou vários times de Série B. Aí eles ficaram, claro, com essa análise, o técnico ruim. Mas se tu olhar a contratação do Vinícius Eutrópio, não foi horrível. O elenco do Paysandu era horrível. Tanto que o elenco do Paysandu se amarrou para ganhar da Tuna na final do Parazão, porque o Gabriel Barbosa entrou no segundo tempo do último jogo e tirou um coelho da cartola. Levaram 4-1 da Tuna no primeiro jogo da final. É um bagulho insano. É mais assustador do que o Remo empatar com a Tuna 2 jogos, é o Paysandu levar 4-1 da Tuna no primeiro jogo. E aí, eu acho que o elenco era muito ruim, né? Não tinha muito o que em relação à contratação de técnico. Aí, claro, né? Enquanto que o Remo acerta na contratação do Felipe Conceição, mas monta um elenco tosco que não consegue segurar os resultados no segundo turno. E tem a questão do CT, né? Entre outras coisas que a gente já falou. A questão da grana também, né? O cara trabalhou sem grana, né? Numa Série C. O cara teve aí 7 milhões e 500, né? Quase 8 milhões, mais a grana da Copa do Brasil. Montou um elenco de Série C, de Série D e rebaixou o time, né? Fez aí a loucura do CT. Eu converso com a minha família que o Remo não precisa contratar ninguém para a Série C, porque esse time que está aí já é perfeito para a Série C, mas para a Série B não serviu. Eu já tenho minhas dúvidas, né? Não sei se até para uma C seria bom também. Quem vocês manteriam para a Série C do atual elenco? Só o Thiago Bambo. O resto pode rasgar tudo. Depende, tem uma galera que vai embora, né? Já tá indo embora aí. Não. Tem jogador que veio de time de Série A e Série B, mas times bons mesmo, né? O Vitor Andrade, ele tinha vínculo com o Avaí, que é da Série B, né? Que subiu para A. O Matheus Oliveira veio do Atlético Goianiense, que tá na A. Então, são vários jogadores que o Remo emprestou de vínculos de times muito superiores e com certeza não aceitam jogar a Série C, né? Eu manteria o Eric Flores, né? Um jogador que já demonstrou que quer ficar no Remo. Manteria os goleiros. Contratar o Val Barreto. Contratar o Val Barreto, que joga com raça. Meu Deus, tem que ter raça. Tem que ter jogador que ama a torcida, que entenda a grandeza do time. A camisa pesa. Contrata o Josué Teixeira de novo.
Esse é Leão. O Josué, e ele traz a metade da agência de jogadores dele de Thiago novo. Enes também. Mas acho que o Thiago Enes já vai embora também. O Wellington Acho que Silva ele tá manteria ok também. pra série. Inclusive- Thiago Henrique é proposta de Série A, né? Pode ir. Inclusive, Eu acho Mas o que Wellington tem também times, seria ok tem pra times já Série que C, já né? estão, tem times, digamos assim, inferiores da Série B, Brusque, Vila Nova, que já querem levar uma meia dúzia que está no Remo, como principalmente o G2, o Elton Silva e o Romero, inclusive já foi, né? E tem O times aí G2 que parece já que vai pro Vila Nova, parece. E claro, né, tem o famigerado Campeonato Paulista, que é um buraco negro de jogadores bons no começo do ano, né? Ninguém consegue tirar os caras de lá, eles sugam tudo. Paulista é fora de combate. É muita grana, mano. Eu não sei como é que vai ser o Paulista agora, porque não tem mais o dinheiro da Rede Globo, né? Agora é a Record que patrocina, então não sei como é que vai ser. Ainda é, né? Porque a FPF... Ainda é, mas porque é Ainda diferente rola grana. dos outros, né? Não é a televisão exclusivamente que deposita grana, é a própria federação que deposita, se não me engano, 20 milhões. A própria federação já dinheiro entra pra com 20 milhões. Cada time já entra com a certeza de 1 milhão, né? Se tu pensar nisso para campeonato estadual, já é uma loucura. 1 milhão para cada time. E aqui tem que ficar de pedido na mão pro governo do estado ralado. Pois então, amigos. É um prazer conversar com vocês novamente. Inclusive saiu a escalação do Paysandu aqui. Os comentários dos torcedores quem são esses jogadores? Porque tem muita gente aqui, uns 4 que eu nunca ouvi falar, pelo menos. Então vai ser feio. Vai ser feio perder para eles. Mas já tá. É melhor perder agora, num clássico, do que perder pro Vila Nova de novo. Chega. Tem que apanhar do Vila mesmo, pra deixar de Aí ser mais um vagabundo. vice. Pelo menos vem um vice do Paysandu, né? Pelo menos vem um vice do Paysandu, vai dar pra encarnar mesmo. É. Veja pelo lado bom. Fechamos então essa edição após um 27ª. grande insucesso azulino. Agora é só sorver um iquinho no Bequerença, com as patinhas de caranguejo vindas do treme. Um Brocaburg. Depois de mais um sucesso propaganda. azulino. Comer 25 meus Monteiro Lopes. Tomar um banhaço pra dormir, família. E Vou ver família. se eu arrumo Remato daqui 25 a Monteiros Lopes. Se eu pego 25 Monteiro Lopes aqui para ver esse jogo. Agora eu vou estudar pra me Massa. arrepender depois. Eu vou dormir, que eu tenho fisioterapia amanhã cedo. Pela família. Pra você que tá ouvindo e não conhece a minha história, eu tive Covid no começo do ano, eu fiquei internado, por isso que eu comentei que eu não sabia de algumas coisas porque eu não vi, eu estava em coma, né? Então eu ainda estou me recuperando, por isso que eu me afastei do projeto aqui do Corneto. Foi uma fase muito difícil que agora estou voltando, mais ou menos, ainda falta bastante, mas já estou melhor do que antes. E vão aguentar minhas conectadas assim, porque quem morreu foi a Hebe, eu ainda tô vivo. Chupa Onze, secador. mais forte do que nunca, muito mais gostoso. Já é Fazer maior que o parte Remo. aqui. Já é maior que o Remo. Gente, Acabou? ele perdeu muito peso e ainda assim ele é maior que o Remo, viu? Exatamente. Só 50 quilos. Valeu, galera. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa também- noite. E vamos de repasse 746. Sofreremos 3.305. nesse jogo agora. Estamos Valeu, de volta. 400 amistosos. Give back, baby. Abraço.